Olá para todos, é um prazer estar aqui abordando um tema ainda tão atual quanto o tabagismo. A primeira questão que nós vamos levantar e até trazer à memória assim, uma breve retrospectiva é como é que tudo isso começou, né? Começou justamente com os nossos colonizadores, né, chegando ao nosso país, onde eles encontraram os índios fumando, mas fazendo parte de um ritual religioso, de cura. Mas a partir daí, isso ganhou a Europa, em torno de 1560, entrou na Europa, entrou inicialmente como medicação, especialmente a medicação para dor de cabeça, né? Mas foi ganhando adeptos, de sorte que no século XVII, né, então a partir de 1600, nós tivemos o cachimbo, aqui a gente vê a representação de um cachimbo, o início do uso do rapé, que é a aspiração nasal, né, e o tabaco mascado, seguindo no século XIX, né, a partir de 1800, com a confecção do charuto, que é o tabaco envolto na própria folha do tabaco. E, por fim, no século XX, surge o cigarro que a gente chama cigarro industrializado, né? As máquinas de fazer cigarro em grande quantidade, e isso toma um impulso muito grande a partir do uso do cigarro na Primeira e na Segunda Grande Guerra. Ele era literalmente um prêmio dado aos soldados, né? E através da difusão do cigarro pelo cinema, corroborando a ideia de que era uma coisa charmosa, sexy, moderna, elegante, que pautou tantos anos do século XX, né, do século passado. E como é que ficou essa história, né? Em que redundou? Redundou que o tabagismo se tornou a primeira grande pandemia do mundo, a primeira grande epidemia do mundo, né? Onde o vetor, o causador é o tabaco, né? Criando uma série de doenças, e a nível mundial ele se constitui um grave problema de saúde pública. Nós temos 1 bilhão de fumantes no mundo. Pra vocês terem ideia, seria a população toda do Brasil multiplicada por 5, é o número de fumantes no mundo hoje. E isso acarreta a morte de 7 milhões de pessoas por ano, que seria um pouco mais do que toda a população do estado do Rio de Janeiro, né? Todo ano esse obituário enorme de pessoas, perfazendo 11,5% dos óbitos no mundo. Destes, 6 milhões aproximadamente é pelo fumo ativo, quer dizer, eu coloco cigarro na boca, e quase 1 milhão por tabagismo passivo, quer dizer, eu nunca coloquei o cigarro na boca, mas fico perto de quem fuma, e isso me faz também poder ser alvo de todas as doenças que o tabagismo provoca. Todo esse processo de adoecer e morrer acarreta um custo muito alto para a economia mundial. Então, estima-se o gasto de 2 trilhões de dólares por ano em cuidados de saúde em decorrência do uso do tabaco. E no Brasil, né? No Brasil, nós temos aqui um gráfico com dados de 2012, estou aumentando aqui um pouquinho para a gente poder ver melhor. Aproximadamente, em 2012, aproximadamente 48% dos homens fumavam e 28% das mulheres fumavam, né? Tudo isso vem declinando, evidentemente, né? Evidentemente. Hoje, no Brasil, os dados do Vigitel do ano passado nos fala de uma população de 9,3% da população brasileira que fuma. Então, graças a Deus, do ponto de vista de controle do tabagismo, o Brasil é uma referência mundial de sucesso. Nós temos saído de grandes percentuais para pequenos percentuais, porém,
ainda temos muito o que fazer. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 200 mil pessoas que fumam entre 10 e 14 anos. E quando a gente computa pessoas com mais de 15 anos, nós temos 18,6 milhões de fumantes no Brasil ainda. Isso, se a gente fizer um comparativo com a população do Mato Grosso, é cerca de 5 vezes a população de todo o estado do Mato Grosso, né? E por causa disso, nós temos o tabagismo como responsável por 12,6% dos óbitos que ocorrem no Brasil, por doenças a ele associadas. Isso perfaz em torno de 156 mil mortes por ano devido ao tabaco, levando a um gasto de praticamente 57 bilhões de reais ao ano em tratamento de saúde, né? Então, veja bem, eu coloquei aqui só para a gente fazer uma analogia, que às vezes a gente fala bilhão, trilhão e a gente fica com aquilo muito vago na cabeça. Isso aqui é a esquematização do que seriam 10 mil reais em notas de 100 reais. Aqui eu peguei notas de 100 reais e construí 1 milhão de reais na proporção de um indivíduo. E aqui seria a representação gráfica de 1 bilhão de reais em notas de 100. Agora você imagina o que são 57 bilhões de reais gastos por causa do uso do tabaco. E isso além, obviamente, de toda a perda que se dá em cada família, em cada setor de trabalho, onde muitas vezes o óbito ocorre em torno de 40, 50 anos, com toda a capacitação construída e perdida precocemente. Essa é uma pergunta que sempre, pessoalmente, me inquieta muito. Se todo mundo sabe que fumar faz mal, né? Por que as pessoas fumam? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para responder essa pergunta é que o tabagismo é uma doença pediátrica. As pessoas começam a fumar a partir dos 8, 9 anos de idade, tem gente que começa até antes, mas a grande maioria começa a partir dos 12, 13 e até os 18. 90% das pessoas vão estar fumando com 18 anos, né? Somente 10% vão iniciar o tabagismo depois disso. Então, o tabagismo inicia numa fase de vida muito precoce, onde as pessoas não têm uma maturidade para entender aonde de fato elas estão se metendo, né? Então, elas sofrem uma influência direta da família, modelo, olhando, vendo outras pessoas da família fumando, assim como uma predisposição genética. A gente vê muito essa aqui da predisposição genética no momento da experimentação do tabaco, quando a pessoa experimenta o tabaco e não passa mal, pelo contrário, ele acha bom. Então, aquilo ali é determinado geneticamente. Já tem outro que vomita, que tosse, então aquilo ali é um motivo para ele desistir. Mas tem várias pessoas que não têm essa reação. E outros têm essa reação e mesmo assim insistem e vão em frente. Influência dos amigos, principalmente na adolescência, isso é uma força extremamente poderosa, então nós temos que estar atentos, né, com quem as nossas crianças, os nossos adolescentes estão andando, que tipo de influência eles estão recebendo. Lembrando que por ser uma doença pediátrica, na fase pediátrica, a criança e o adolescente merece toda a proteção por parte dos adultos, né? Existem estratégias da indústria do tabaco, elas já foram muito mais poderosas no passado, mas ainda são poderosas, especialmente no modo como o maço do cigarro é construído, a sua composição, vamos dizer, artística, né? Seu embelezamento. Então, uma luta que se tem hoje é a implantação dos maços genéricos, que são maços bem formais, bem mostrando a realidade com figuras de advertência no frente e no verso, usando cores bem sóbrias, vamos assim dizer, né? Sem aquele brilho que tem o maço de cigarro. As pessoas também fumam por aspectos socioeconômicos e culturais. Nós já sabemos que quanto maior a escolaridade, menos as pessoas fumam, elas vão tomando conhecimento, elas vão compreendendo aonde elas estão se metendo. E também já sabemos que a criança e o adolescente que não é criado
em uma religião. Ele é muito mais vulnerável a começar a fumar, que não tem prática esportiva ou que não participa de atividades culturais. Então, a religião, especialmente a religião, é um fator de proteção importante para a criança e para o adolescente. E, por fim, as pessoas fumam ou continuam a fumar porque se trata de uma dependência química, né? Então, como eu falei, as pessoas começam a fumar muito cedo e não sabem aonde elas estão se metendo, e quando cai a ficha, aí ela já tem dificuldade para parar, e na verdade tem um preço a ser pago para parar. Não é impossível parar, mas não é fácil parar, como diz o outro, de boa, né? Ela vai ter que focar naquele objetivo. Quais são as maneiras de se usar o tabaco? Eu coloquei a nicotina entre aspas, porque no fundo, de todas as substâncias que o tabaco contém, a nicotina é que é a droga que leva à dependência química. Então, quando o fumante repete o uso do tabaco, o que ele está buscando é nicotina. Então, nós ainda temos o rapé, né, que é o cheirado, mascado, né? Tem o cachimbo, né? O charuto, o fumo de rolo, que é o cigarro artesanal, que é muito popular, está se tornando novamente popular entre os jovens, como se fosse uma coisa mais natural, menos nociva, mas na verdade não é. Pelo contrário, quando a gente calcula o número de cigarros fumados por dia, o fumo de rolo, né, o cigarro artesanal, nós contamos cada cigarro artesanal corresponde a 3 cigarros industrializados. O cigarro propriamente dito, que é o cigarro industrializado, o narguilé, ou narguile, tanto faz, e o cigarro eletrônico, que são os 2 dispositivos mais atuais. Eu acabei, assim, colocando alguma coisa aqui para vocês. Aqui está o narguilé, né? Na sua forma habitual, é muito bonito, decorativo, né? Eu uma vez entrei num shopping lá em São Paulo e, assim, na porta do shopping, um quiosque, uma pilha de narguilé, assim, sabe? Parecendo uma árvore de Natal. É quase que um encanto ver aquilo ali, né? Esse instrumento tem origem no Oriente, né? Onde ele é usado há muitos milênios, né? Séculos. E no nosso país ele se tornou um motivo muito grande de socialização entre os jovens, né? Ele tem essa parte básica aqui onde ele se coloca a água e uma parte onde se coloca o tabaco e o carvão, que vai ser aquecido, né? E é tragado por essa mangueira, né? O narguilé é em torno de 400 vezes mais danoso à saúde do que o cigarro comum pela quantidade de fumo que se queima, de sorte que uma sessão de narguilé que demore 1 hora, que é isso que demora no mínimo 1 hora e 20, corresponde ao consumo de 5 maços de cigarro. Então, o narguilé é tabagismo, o narguilé é uma forma de desenvolver dependência à nicotina por parte do adolescente, e os adultos, entendendo isso, têm a responsabilidade de protegê-los dessa situação. O cigarro eletrônico é o dispositivo, digamos, da onda, né? É um grande filão que a indústria do tabaco tem investido duro para a liberação pelos governos, né? No Brasil ele é proibido, mas é facilmente encontrada a sua comercialização. Na verdade, ele é um dispositivo de carregar nicotina, né? Então, aqui nesse cartucho tem um líquido que contém nicotina. Deveria ser pura, mas nós sabemos que não é pura, que ela contém outras substâncias, ele ainda está sendo estudado. E a quantidade de nicotina que tem nele é variável. A do cigarro comum, cada cigarro tem em torno de 1 grama de nicotina. Aqui varia muito, já foram encontrados dispositivos com mais de 40 gramas de nicotina, né? E com certeza não é a forma de se parar de fumar, que é a prerrogativa da indústria, né? Para minimizar os danos, porque ele vai manter a pessoa na dependência química e muito menos seguro para que adolescentes façam uso. Quando a gente fala de cigarro, está falando do que, na verdade? Então, como eu já mencionei brevemente, é um grande número de substâncias, entre as quais nós temos várias substâncias cancerígenas, em torno de 20 substâncias.
Dentre essas 4.000 substâncias tem a nicotina, que é a droga que causa ação, tem ação psicoativa, né? Ela demora de 7 a 10 segundos para atingir o cérebro, onde ela se acopla a receptores de nicotina colinérgicos, liberando neurotransmissores, né, que vão produzir os efeitos do cigarro. Esses neurotransmissores, especialmente a acetilcolina, que é liberada no núcleo accumbens, é responsável pelo ciclo do prazer que o cigarro promove, e é justamente um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da dependência química. Quer dizer, as pessoas fumam porque a partir da ação da nicotina, você libera acetilcolina que aciona o centro do prazer. E as pessoas buscam repetidamente obter aquela sensação de prazer e aí vão se tornando tolerantes e dependentes. Quais são as consequências de fumar, né? 90% de morte por câncer de pulmão é causada pelo cigarro, né? 85% dos casos de enfisema e bronquite crônica, 25% dos casos de infarto, angina, né? 25% dos casos de acidente vascular cerebral, que o apelido é derrame, né? E cânceres em vários outros locais, né? Garganta, boca, esôfago, pâncreas, rim, bexiga. Lembrando que o cigarro é eliminado pela bexiga, né? Mais de 50% dos tumores de bexiga são ocasionados pelo cigarro. Aqui eu trouxe uma representação gráfica, vamos assim dizer, das doenças associadas, né? Essa foto aqui é uma foto que me impressiona muito, porque ela é real. Ela foi cedida por esse paciente a pedido dele, é um homem jovem morrendo de câncer de pulmão. Então, quando a gente fala em danos, que não é só dinheiro, né? Vocês imaginam como vai ficar a vida dessa senhora e desse menino sem pai na sociedade, né? As consequências drásticas que advêm disso. Aqui a representação do infarto, impotência sexual, apesar de no passado ele ter sido vinculado a sexy, charme, na verdade ele é um potente desencadeador de impotência sexual. Danos à pele, é impossível ajudar, especialmente as mulheres que têm essa preocupação, né, de não envelhecimento precoce quando elas fumam, porque existe toda uma destruição da pele, né? Gengivite. Aqui é uma foto real de um pulmão de fumante, um pulmão normal, né, de não fumante. O pulmão fica totalmente impregnado, como se fosse o filtro do cigarro. Aqui é a representação de um aborto, então é muito mais frequente o aborto e crianças de baixo peso e mães que continuam fumando durante a gravidez. As crianças vítimas de tabagismo passivo são crianças extremamente doentes. Foi feito um levantamento numa enfermaria de um hospital público só de doença pulmonar e eles descobriram que 98% das crianças que estavam internadas ali eram filhos de fumantes, né? Ou eram cuidados por fumantes, como avós e tios, enfim. Eram crianças fumantes passivamente, né? Aqui é a representação da tromboangeite obliterante, que é uma arteriopatia, que leva a necrose de extremidades, membros superiores e inferiores, né? Aqui uma representação do acidente vascular cerebral hemorrágico e as doenças dispépticas, né? Gastrite, úlcera péptica. É muito comum as pessoas que fumam terem queixas digestivas, não posso comer nada, tudo me faz mal, mas na verdade o que está acabando com ela é o cigarro. A outra pergunta que se faz é, eu fumo há 20 anos, eu fumo há 40 anos, vale a pena parar? Gente, vale a pena parar, por 2 motivos. Primeiro, porque você sempre vai ter benefício, porque os benefícios começam a partir de 8 horas. 8 horas de cessação você já começa a ter benefício. E segundo, mesmo que você já tenha doenças graves como câncer, a sua resposta ao tratamento vai ser muito melhor sem fumar. Então, sempre vale a pena parar. A paciente que eu ajudei a parar de fumar, que tinha mais anos, era uma paciente de 86 anos aqui do nosso ambulatório do Hospital Universitário.
né? Então, sempre vale a pena parar. A partir de 8 horas, o nível de monóxido de carbono já normaliza, vai diminuindo a chance de ataque cardíaco, a sensação de respirar melhor já começa a partir de 2 dias, retomando o paladar, retomando o olfato. Em 2 semanas você já começa a ficar mais resistente a infecções, diminui o risco de infecções pulmonares a partir de 9 meses. Com 1 ano, olha, o risco de infartar cai pela metade. Você vê que é significativo. Com 5 anos, você já tem o mesmo risco que o não fumante de ter um acidente vascular cerebral. Com 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai pela metade. Quer dizer, progressivamente eu vou tendo melhoras significativas e evidentes. E por que é tão difícil parar de fumar? Por que lá atrás, no passado, quando a criança e o adolescente começou a fumar, ele achava que ele ia controlar a situação e, na verdade, não é bem assim. Como eu já disse, a nicotina leva à dependência química, então achei muito interessante essas 2 figuras. Não é a pessoa que fuma o cigarro, é o cigarro, na verdade, que fuma a pessoa, né? Que vai acabando, né? Cada 10 fumantes que fumam, 5 vão morrer por causa do tabaco. Isso é uma coisa, assim, terrível. É uma realidade muito dura que nós temos que trazer sempre à memória quando nós estamos diante de um fumante como equipe de saúde, né? Nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para fazer abordagem mínima. Você fuma? Por que você fuma? Você já pensou em parar de fumar? Olha, vale a pena parar, sua saúde, sua pele, seu dente, aí você aborda, né? Então, todo profissional de saúde que tem oportunidade de chegar perto de um fumante deve entender que ele é um dependente químico e que ele precisa de ajuda para sair dessa situação. Essa outra representação aqui, extremamente angustiante, uma pessoa enclausurada pela droga. Quando ele pensa em parar de fumar, o que ele sente? Fissura. Então, o que é fissura? Fissura é um desejo ardente. Ele fica, às vezes, 1 dia sem fumar, às vezes 2, mas é aquele desejo que toma o cérebro, que fica repetido, e que leva a uma agonia, uma angústia muito grande. Irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão, principalmente nas mulheres, que as mulheres têm uma relação afetiva com o cigarro, elas projetam muito de companheirismo, de não estar sozinha, no cigarro, né? Aumenta o apetite, principalmente para doces e gorduras, né? Inquietação, impaciência, taquicardia, tudo isso a pessoa está sujeita a passar quando ela vai parar de fumar. Além disso, além de ser uma dependência química que leva à dificuldade para parar de fumar através da síndrome de abstinência, existe também outros motivos. Um que a gente chama atenção é que os efeitos negativos não são presentes a curto prazo. Então, às vezes a gente vai falar com a pessoa, ela fala assim, puxa, mas eu já fumo há 20 anos, eu não sinto nada, eu gosto de fumar. Quer dizer, ela não está percebendo que a coisa está indo, inicialmente é devagar, mas a partir de 20 anos de tabaco, geralmente em torno dos 38, 37 anos, a coisa começa tipo assim, ladeira abaixo, né? Os problemas vão acontecendo um atrás do outro, dependendo da sua genética, dependendo do quanto que você fuma por dia, mas como eu falei, de cada 10 pessoas, 5 vão vir a óbito por causa dele. Também é difícil por causa da sensação de que ele resolve o seu problema. Tipo assim, eu fumei porque eu estava muito nervoso, eu fumei porque eu mereço, eu passei por uma situação muito difícil. Quer dizer, e no fundo, além de acionar, quer dizer, o benefício, entre aspas, que ele faz é acionar o centro do prazer, mas que não resolve problema coisíssima nenhuma. Difícil parar de fumar por causa de situações de gatilho, a pessoa toma um cafezinho, lembra do cigarro, toma uma cervejinha, lembra do cigarro, senta com aquele amigo que sempre fumou com ele e lembra do cigarro. Então, isso aqui é uma situação que a gente, no processo de cessação,
tem que contornar, principalmente nos primeiros 3 meses. A gente pede para a pessoa evitar situações de gatilho. Primeiro ajuda a pessoa a identificar quais são os gatilhos e depois evitá-los, né? É uma droga legal, fácil de ser obtida e ainda temos a influência de propaganda, como eu falei, através do maço de cigarro, da exposição do maço de cigarro, que mais parece uma obra de arte, mas que já foi muito mais poderosa no passado. Muito bem, entendendo tudo isso, eu quero parar de fumar. Como é que para de fumar, né? A primeira coisa, você tem que ter um bom motivo para parar de fumar, porque, como eu falei, você está usando uma droga poderosa, psicoativa, que desencadeia prazer. Você já desenvolveu um processo de tolerância, de multiplicação de neurotransmissores a nível cerebral. Então, você tem que ter uma motivação. E aí, você, como equipe de saúde, tem que levar muito a pessoa a refletir sobre esse motivo, porque se não for um bom motivo, ela vai desistir. Ela vai ser pressionada pela abstinência, ela vai ser pressionada pelo desejo de ter aquele prazer e ela vai desistir. Então, essa etapa aqui, entender a motivação é muito forte. Por exemplo, eu falei que de cada 10, 5 vão morrer. Levar a pessoa a pensar, daqui a 10 anos você não existe mais. O que isso vai representar para a sua família? O que isso vai representar para as pessoas que dependem de você, né? Levar a pessoa a ter desejo, por exemplo, de ajudar no tratamento médico, né? Alguma patologia que ela já esteja desenvolvendo. Você vê que em 1 ano a chance de infartar diminui a metade. Enfim, levar a pessoa a deixar um legado positivo para pessoas jovens da família, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, para tipo assim, olha, isso aqui foi uma besteira que eu fiz, foi começar a fumar, estou sofrendo muito para parar de fumar e estou dizendo para vocês, não entrem nessa, né? Deixar um legado de positividade, de resolução da dependência química para gerações que se sucedem. Então, tendo um bom motivo, a pessoa vai precisar de um apoio psicológico, existem grupos de apoio, né? Inclusive as prefeituras têm um treinamento, ou podem ter, é uma coisa que existe, é acessível, para ajudar os pacientes no processo de parar de fumar, e a medicação sempre que necessária, né? De sorte que parar de fumar é um processo, e começa com a pré-contemplação. Então, o que é pré-contemplação? É um estado em que você, fumante, não está nem pensando em parar de fumar, né? Estou fumando, gosto de fumar, é problema meu, né? Eu me permito, sou eu que pago, enfim, ele nem cogita. A contemplação é aquela etapa em que ele já começa ficar com a pulga atrás da orelha, às vezes é pessoas da família que adoecem, que morrem, às vezes algum amigo, às vezes alguma coisa que ele leu, e aí é muito importante, sempre que a equipe de saúde tiver oportunidade, como eu já falei, fazer a abordagem mínima, que demora em torno de 3 minutos, porque vão juntando as pulgas atrás da orelha, vamos assim dizer, né? E a pessoa acaba por refletindo sobre aquilo, né? E em havendo esse processo contemplativo, ele passa a se preparar para parar de fumar. Preparar para parar de fumar é como preparar para qualquer coisa. Preparar para uma viagem, preparar para comprar um carro, preparar para um processo seletivo. Então, você tem que fazer um plano de ação, né? Vou parar de fumar, vou tentar sozinho, vou procurar ajuda, né? O que me dá prazer, eu vou substituir esse prazer pelo quê, né? E dessa maneira ele vai se empoderando dessa ideia de parar de fumar até que ele se sente pronto para agir. Então aqui ele já está com um plano feito e vai partir para a ação de parar de fumar objetivamente, né? É possível parar de fumar sozinho? Completamente, mas é sofrido.
você caminhando com a equipe de saúde, você tendo apoio psicológico e medicamentoso sempre que necessário, a pessoa sofre menos e geralmente quem está em volta sofre menos também, porque as pessoas ficam muito irritadas, intolerantes, muitas vezes agressivas, principalmente os homens, as mulheres ficam melancólicas, chorosas, isso cria um distúrbio na família, no ambiente de trabalho, né? Mas, enfim, é possível. Então, partindo para a ação, parei de fumar. Aí você tem que estar atento para uma possibilidade, que é a recaída. Veja bem, nós estamos diante de uma droga reconhecidamente eficiente, no sentido de levar à dependência. É uma droga que é difícil de parar de usar, é muito mais fácil parar de beber do que parar de fumar. E aí, lá pelas tantas, eu estou sem fumar há 4 anos, 7 anos, eu resolvo. Ah, já parei de fumar, mas eu quero ver com o gosto que tem. Gente, é todo trabalho perdido. A pessoa vai voltar a fumar, porque todo aquele processo de memória de prazer volta e ela volta a fumar. Então, o raciocínio aqui tem que ser igual ao do alcoolista. O pessoal que frequenta e usa bebida alcoólica, ele fala assim: eu sou alcoólatra, sou alcoolista, estou sem beber há 10 anos. Quer dizer, ele sabe que se ele chegar perto da bebida, ele vai voltar a beber. Então, ele está sempre na frente, se protegendo da recaída. O fumante tem que fazer a mesma coisa. Você não deve se aproximar, não deve chegar perto. Quanto mais você se organizar e ficar distante, mais seguro de você não ter a recaída. Em havendo recaído, o que você faz? Aí você volta, como diz o outro, você dá ré para trás, né? Você volta todo o processo. E aí agora você vai pensar de novo na motivação e começar todo o processo e tá mais equipado para ter sucesso do que da primeira vez. Porque da primeira vez você era mais ingênuo, subestimando o poder da droga, e agora você está vendo que ela pode te passar a perna. É basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu termino agradecendo a oportunidade, ao mesmo tempo colocando esse quadro, que é a realidade de quem lida com tabaco, né? Lembrando que 50% dos usuários vão evoluir para óbito, é um grande matador. Ninguém iria embarcar num avião que tem 50% de chance de cair, mas é essa viagem que o tabagista faz. E o desejo que cada um de nós, como profissional de saúde, aproveite a oportunidade. Primeiro, parar de fumar se fuma, né? E segundo, levar as pessoas à reflexão sobre isso.